Imagine a Itália do século XIII, as ruas estreitas de pedra, o cheiro de pão fresco saindo dos fornos, mercadores gritando nos mercados e jovens sonhando com glória em batalhas e festas. É nesse cenário que nasce um menino que mudaria, para sempre, a forma como o mundo enxerga a simplicidade, a humildade e até a própria natureza. Francisco de Assis. Francisco nasceu em 1182, na pequena cidade de Assis, na região da Úmbria. Seu pai, Pietro Bernardoni, era um rico comerciante de tecidos que viajava pela França e acumulava fortuna. Sua mãe, Pica, era de origem nobre e trouxe uma educação mais delicada ao filho. Dizem que Pietro estava em viagem de negócios quando Francisco nasceu e, ao voltar, decidiu batizá-lo com o nome de Giovanni. Mas Pietro, apaixonado pela cultura francesa, logo o apelidou de Francesco, ou seja, o francesinho. O apelido pegou e se tornaria o nome pelo qual o mundo inteiro o conheceria. Desde cedo, Francisco teve tudo: roupas luxuosas, boa comida, festas, música, amigos. Ele era um jovem alegre, carismático, que adorava cantar, brincar e aproveitar a vida. Muitos relatos contam que ele era o centro das atenções, o típico jovem popular da época, sempre rodeado de gente e de sonhos grandiosos. E havia um sonho maior que todos: ser cavaleiro. Naquela época, a figura do cavaleiro era sinônimo de honra, glória e prestígio. Francisco queria conquistar fama nas batalhas, trazer orgulho ao pai e se tornar alguém lembrado pelos feitos militares. Assis, como tantas cidades italianas da Idade Média, vivia em constante conflito com cidades vizinhas. Rivalidades políticas, guerras de poder e disputas territoriais eram comuns. Para um jovem ambicioso, parecia a oportunidade perfeita de mostrar coragem. Mas a vida, como veremos, tinha planos muito diferentes para Francisco. Ele cresceu em meio à riqueza, mas sentia dentro de si uma inquietação que ainda não conseguia entender. Aos olhos de todos, era apenas um jovem divertido e despreocupado. Mas no fundo, algo já começava a pulsar em seu coração. Algo que não estava nas riquezas, nem na glória, nem nas festas. Esse chamado ainda era sutil, como uma brisa, leve que quase não se percebe, mas logo viraria um vento forte, capaz de virar sua vida de cabeça para baixo. E é aí que começa a transformação do jovem sonhador no homem que se tornaria santo. Capítulo 2. Do sonho à desilusão, Francisco tinha por volta de 20 anos quando finalmente teve a chance de perseguir seu grande sonho: tornar-se cavaleiro. Assis e a vizinha Perugia estavam em guerra e o jovem, cheio de energia e confiança, vestiu sua melhor armadura e partiu para o combate. Ele não queria apenas lutar, queria provar que era digno da glória, que podia se tornar alguém famoso e respeitado. Para um filho de comerciante, alcançar o status de cavaleiro era como conquistar um novo mundo. Mas a realidade do campo de batalha não tinha nada do romantismo que Francisco imaginava. As guerras medievais eram brutais, sangrentas, e não havia espaço para heroísmos. Em uma dessas batalhas, os soldados de Assis foram derrotados e Francisco acabou capturado. Preso em um calabouço em Perugia, ele passou meses em condições terríveis: frio, fome, doenças e desespero. Para um jovem acostumado a banquetes e festas, aquele choque foi devastador. Dizem que Francisco adoeceu gravemente durante esse período. E foi justamente nesse tempo de fraqueza que algo começou a mudar dentro dele. Enquanto outros prisioneiros murmuravam e se entregavam ao desespero, Francisco tentava manter a esperança. Alguns relatos contam que ele já mostrava uma coragem diferente. Animava os companheiros, buscava consolar e, aos poucos, questionava o sentido de toda aquela violência. Após cerca de um ano, sua família pagou o resgate e ele voltou para Assis.
Aparentemente estava livre, mas por dentro, Francisco nunca mais seria o mesmo. Mesmo assim, ainda não estava pronto para abandonar seus sonhos. Ele tentou de novo. Quando já se recuperava, decidiu partir em direção ao sul da Itália para lutar ao lado do exército do Papa. Queria insistir no destino de cavaleiro. Foi nessa viagem que, segundo a tradição, Francisco teve uma visão. Em seus sonhos, ouviu uma voz divina lhe perguntar: Francisco, a quem você quer servir? Ao servo ou ao Senhor? Assustado, ele percebeu que estava buscando apenas a glória humana, servindo ao servo, quando poderia estar a serviço de algo muito maior, o Senhor. A visão foi tão forte que Francisco desistiu da aventura e voltou para Assis. A partir daí, mergulhou em um período de reflexão intensa. Sua vida de banquetes, roupas caras e diversão já não fazia mais sentido. Seus amigos estranhavam sua mudança. Alguns até zombavam dele, chamando-o de louco. E talvez, aos olhos do mundo, ele realmente estivesse enlouquecendo. Mas era uma loucura santa, uma sede de descobrir qual era o verdadeiro propósito de sua vida. Esse processo de ruptura estava apenas começando. Logo viriam episódios ainda mais marcantes, encontros inesperados que transformariam de vez o coração de Francisco. Capítulo 3. O encontro com Deus de volta a Assis, depois da prisão e da estranha visão em sua viagem. Francisco já não era o mesmo jovem sonhador. Ele se afastava das festas, passava mais tempo sozinho, buscava silêncio e oração. Seus amigos, que antes o seguiam em banquetes e cantorias, não o reconheciam mais. Mas ainda havia em Francisco uma luta interna. Ele não sabia exatamente o que Deus queria dele, apenas sentia que sua vida deveria mudar. Foi nesse período que aconteceu um dos episódios mais marcantes, o encontro com o leproso. Naquela época, os leprosos eram rejeitados, viviam afastados da cidade, em guetos, e ninguém se aproximava deles. A doença causava medo e repulsa. Francisco, como qualquer jovem rico, sempre havia sentido aversão a essas pessoas. Mas um dia, em meio às suas reflexões, ele encontrou um leproso no caminho. Algo o impulsionou a descer do cavalo. Ele não apenas se aproximou, ele abraçou o leproso e beijou sua mão. Esse gesto simples, mas radical, mudou tudo. Francisco sempre lembraria desse momento como o ponto em que seu coração se abriu para a verdadeira alegria. Ele mesmo dizia: o que antes me parecia amargo se transformou em doçura da alma e do corpo. Pouco depois, em suas andanças pela região, Francisco entrou em uma pequena igreja quase em ruínas, a igrejinha de São Damião. Diante de um crucifixo, ele se ajoelhou para rezar, e foi ali que aconteceu outro momento decisivo. Francisco ouviu claramente uma voz que dizia: Francisco, vai e reconstrói a minha igreja, que, como vês, está em ruínas. Ele acreditou que o pedido era literal. Então, com suas próprias mãos, começou a consertar a igrejinha de São Damião, carregando pedras, pedindo esmolas para comprar materiais e dedicando-se ao trabalho manual. Seu pai, Pietro, ficou furioso. Para ele, aquilo era uma vergonha. O filho herdeiro, que deveria cuidar dos negócios, estava mendigando e gastando dinheiro em obras inúteis. A tensão entre os dois cresceu até o ponto de explosão. O episódio culminou em uma cena histórica. Francisco foi levado diante do bispo de Assis, com seu pai, exigindo que devolvesse tudo o que havia gasto. Então, em um gesto que chocou a todos, Francisco tirou suas roupas ricas, devolveu-as ao pai e disse: de agora em diante não direi mais, meu pai Pietro Bernardone, mas apenas, Pai nosso que estais nos céus. Ali, diante da cidade inteira, Francisco rompeu com sua antiga vida. Deixou para trás a herança, o conforto e a riqueza. Vestindo apenas uma túnica simples, passou a viver como pobre, dependendo da caridade, dedicado à oração e ao trabalho humilde. Nascia, o homem que o mundo conheceria
como o pobrezinho de Assis. Capítulo 4. O homem que atraía. Multidões Francisco agora vivia como um verdadeiro pobre. Dormia ao relento, vestia apenas uma túnica de tecido grosso, trabalhava em troca de comida e passava horas em oração. Ele não tinha um plano ambicioso, não buscava seguidores, nem imaginava fundar uma ordem. Tudo o que queria era viver o evangelho ao pé da letra, mas algo no modo como ele vivia chamava a atenção. Quando pregava nas praças, suas palavras não eram como as dos outros pregadores. Ele não usava termos complicados, não fazia discursos cheios de retórica, falava simples, falava com o coração e, principalmente, ele vivia aquilo que dizia. Logo, outros jovens começaram a se aproximar dele. Alguns eram ricos que, como Francisco, abandonaram tudo. Outros eram simples trabalhadores que viam na vida dele um exemplo de pureza e alegria verdadeira. Em pouco tempo, já havia um pequeno grupo vivendo ao seu lado. Eles não tinham nada, apenas túnicas, cordas na cintura e o desejo de seguir a Cristo na pobreza absoluta. Dormiam ao relento, caminhavam juntos e cantavam pelas estradas. Esse grupo logo se transformaria na Ordem dos Frades Menores, ou simplesmente franciscanos. O nome já dizia tudo. Eles não queriam ser grandes, poderosos ou influentes. Queriam ser menores, servos de todos, irmãos uns dos outros. A fama de Francisco crescia rapidamente. As pessoas se sentiam atraídas pela sua alegria, pela sua humildade e pela coragem com que falava sobre o Evangelho. Ele pregava não apenas com palavras, mas com gestos. Quando abraçava um pobre, quando repartia um pedaço de pão, quando cuidava de um doente, todos viam nele a presença viva do amor de Deus. Mas havia um desafio. Para ser reconhecido oficialmente, Francisco precisava da aprovação da Igreja. Então, em 1209, ele e seus companheiros foram até Roma para falar com o Papa Inocêncio III. Reza a tradição que, a princípio, o Papa ficou desconfiado. Como confiar em um grupo de homens pobres, sem instrução e sem bens? Mas, naquela noite, Inocêncio teve um sonho em que via um homem pequeno sustentando com os ombros a Basílica de São João de Latrão, uma das mais importantes da cristandade. O Papa entendeu que esse homem era Francisco e que sua missão era fundamental para renovar a Igreja. Assim, Francisco recebeu a aprovação para sua forma de vida. Nascia oficialmente a Ordem Franciscana. E o mais surpreendente é que, mesmo com a aprovação papal e a admiração das multidões, Francisco nunca deixou de lado sua simplicidade. Ele não queria títulos, nem cargos, nem privilégios. Queria apenas ser chamado de Irmão Francisco, enquanto muitos líderes religiosos da época buscavam poder, riqueza e influência. Francisco se tornava o oposto disso, o símbolo da pobreza, da alegria e da fraternidade. Capítulo 5. Francisco e a criação. Francisco não via o mundo como algo distante ou separado de Deus. Para ele, cada pedra, cada árvore, cada animal era um reflexo do Criador. Tudo fazia parte de uma mesma família, a grande fraternidade universal. É por isso que chamava o Sol de Irmão Sol, a Lua de Irmã Lua, o vento de Irmão Vento e até a morte de Irmã Morte. Essa visão única foi imortalizada em seu famoso Cântico das Criaturas, um hino de louvor escrito por ele, considerado um dos primeiros textos literários em língua italiana. Mas mais do que palavras, Francisco viveu essa fraternidade com a criação em gestos concretos. O sermão aos pássaros, certa vez, ao caminhar com seus companheiros, Francisco viu uma grande quantidade de pássaros reunidos em um campo. Ele parou, pediu silêncio e começou a pregar. Não para as pessoas, mas para as aves. Disse a elas: "Meus irmãos pássaros, vocês deveriam louvar muito a Deus,
porque ele lhes deu penas para se vestir, asas para voar e o céu para ser sua morada. Ele os alimenta sem que precisem semear ou colher. Segundo os relatos, os pássaros não voaram. Ficaram quietos, como se realmente escutassem atentamente suas palavras. Depois, voaram em círculos, cantando, como quem dava graças. Esse episódio se tornou um dos símbolos mais conhecidos de São Francisco. O lobo de Gubbio outro, relato famoso, aconteceu na cidade de Gubbio. Os moradores viviam aterrorizados por um lobo feroz que atacava rebanhos e até pessoas. Ninguém ousava sair sozinho pelos campos. Francisco decidiu enfrentar o lobo. Armado apenas com sua fé, saiu da cidade e encontrou o animal. Quando o lobo avançou, ele fez o sinal da cruz e com palavras suaves disse: "Irmão lobo, você tem assustado este povo, mas eu quero fazer as pazes entre você e eles. Se você prometer não atacar mais, eles o alimentarão." E, para espanto de todos, o lobo abaixou a cabeça e colocou sua pata na mão de Francisco como sinal de obediência. A partir daquele dia, o animal passou a viver em paz na cidade, sendo alimentado pelos moradores e lembrado como um verdadeiro membro da comunidade. Uma espiritualidade ecológica. Esses episódios não são apenas belas histórias. Eles revelam a visão profunda de Francisco. Tudo está conectado. Não existe separação entre humanidade, natureza e Deus. Séculos mais tarde, essa espiritualidade inspiraria não apenas a Igreja, mas também movimentos de cuidado ambiental. É por isso que, em 1979, o Papa João Paulo II proclamou São Francisco padroeiro da ecologia. E, recentemente, o Papa Francisco adotou seu nome justamente para reforçar essa mensagem de cuidado com a criação e com os mais pobres. Para Francisco, viver em harmonia com a natureza não era romantismo. Era reconhecer que tudo é dom, que nada nos pertence de verdade e que somos apenas irmãos e irmãs, cuidando uns dos outros e da casa comum. Capítulo 6. Milagres e estigmas. Vida de Francisco já era por si só um milagre. Sua transformação radical, sua simplicidade e sua alegria diante da pobreza eram vistos como algo fora do comum. Mas, além disso, muitos episódios extraordinários ficaram registrados na memória popular e na história da Igreja. O presépio de Grécio, em 1223, Francisco quis celebrar o Natal de uma forma especial. Ele desejava que as pessoas entendessem a simplicidade do nascimento de Jesus, longe dos palácios e riquezas. Então, na pequena cidade de Grécio, organizou algo inédito, o primeiro presépio vivo da história. Ele montou um estábulo, colocou um boi e um jumento de verdade. Convidou camponeses para representar Maria, José e o menino, e celebrou a missa em meio àquela cena. Foi uma experiência tão tocante que muitos afirmam ter visto, naquela noite, o próprio menino Jesus aparecer milagrosamente no presépio. Dessa tradição, nascida do coração simples de Francisco, surgiu o costume dos presépios que até hoje enfeitam casas e igrejas em todo o mundo no Natal. Milagres de cura e compaixão. Francisco também é lembrado por milagres de cura. Existem relatos de cegos que voltaram a enxergar, doentes que recuperaram a saúde e corações desesperados que encontraram paz através de sua intercessão. Mas talvez o maior milagre fosse a maneira como ele tocava a vida das pessoas. Sua presença transmitia uma paz tão profunda que muitos se sentiam transformados apenas por ouvi-lo. Os estigmas de Cristo, um dos momentos mais impressionantes de sua vida, aconteceu em 1224, 2 anos antes de sua morte. Francisco estava no Monte Alverne, em retiro espiritual, jejuando e rezando intensamente. Foi então que teve uma visão de Cristo crucificado, em forma de um serafim com asas de fogo.
Ao despertar dessa visão, seu corpo estava marcado com as chagas da crucificação, feridas nas mãos, nos pés e no lado, semelhantes às de Jesus. Essas marcas, chamadas de estigmas, eram visíveis e dolorosas. Durante os últimos anos de sua vida, Francisco sofreu intensamente, mas carregava as feridas com humildade, como um sinal de união total com Cristo. Ele se tornou o primeiro santo da história da Igreja a receber os estigmas, algo que depois também aconteceria com outros místicos, como o Padre Pio. A alegria em meio à dor, apesar das dores e da fraqueza. Francisco nunca perdeu a alegria. Ele continuava louvando a Deus, cantando o cântico das criaturas e encorajando seus irmãos a permanecerem firmes na fé. É impressionante pensar, um homem que renunciou a tudo, que passou por tanta pobreza e sofrimento, irradiava mais felicidade do que muitos que tinham tudo. Esse era o segredo de Francisco. Sua alegria não vinha do mundo, mas da profunda união com Deus e com toda a criação. Capítulo 7. A morte do pobrezinho de Assis. No fim da vida, Francisco já estava muito debilitado. Os estigmas sangravam, sua visão enfraquecia e as doenças o consumiam. Mesmo assim, sua alma continuava repleta de paz e alegria. Ele sabia que seu tempo estava chegando ao fim. Em vez de temer a morte, acolheu-a como acolheria uma irmã. Para Francisco, até a morte era parte da criação de Deus. Por isso, em seu Cântico das Criaturas, ele a chamava de Irmã Morte. O testamento espiritual, sentindo a proximidade do fim, Francisco escreveu um breve testamento espiritual para seus irmãos. Nesse texto, não falava de riquezas, nem de heranças materiais. Falava de simplicidade, de fraternidade e de fidelidade ao Evangelho. Era sua forma de deixar um último conselho, que eles nunca se desviassem da pobreza e do amor pelos mais pequenos. A última noite, no dia 3 de outubro de 1226, Francisco pediu para ser deitado no chão, sobre a terra nua. Não queria morrer, em cama macia, mas em contato direto com a criação que sempre chamou de irmã. Vestia sua túnica simples e tinha o coração em paz. Seus irmãos cantavam salmos ao seu redor. E entre preces e cânticos, Francisco partiu deste mundo com apenas 44 anos de idade. Sua morte foi tão serena que muitos a descreveram como um retorno à casa do Pai. A canonização e a basílica, impacto de sua vida foi tão grande que, apenas 2 anos depois, em 1228, o Papa Gregório IX o canonizou oficialmente como santo da Igreja Católica. Na mesma época, foi iniciada a construção da Basílica de São Francisco, em Assis, que até hoje guarda seus restos mortais. Essa basílica se tornou um dos maiores centros de peregrinação do mundo, recebendo milhões de visitantes todos os anos. Francisco, o jovem rico que abandonou tudo, havia se tornado um dos santos mais amados da história. Capítulo 8. Curiosidades e legado. São Francisco de Assis é lembrado como o santo da pobreza, da alegria e da fraternidade universal. Mas sua vida guarda curiosidades e detalhes que muitas vezes passam despercebidos. Vamos conhecer alguns deles. A oração de São Francisco, um engano famoso. Muita gente acredita que a famosa oração, Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz, foi escrita por São Francisco. Na verdade, ela só apareceu séculos depois, no início do século XX, publicada em um folheto religioso na França. Mesmo assim, seu espírito está totalmente alinhado ao que Francisco viveu, e por isso ela acabou sendo associada a ele. O criador do presépio Francisco é considerado o criador do primeiro presépio do mundo, em Grécio, em 1223. Essa tradição, nascida de seu desejo de mostrar a simplicidade do nascimento de Jesus, hoje está presente em quase todas as culturas cristãs durante o Natal. Um poeta da natureza, Francisco,
não foi apenas pregador, mas também poeta. Seu Cântico das Criaturas é considerado um dos primeiros textos literários em língua italiana. É um louvor à criação que até hoje inspira escritores, músicos e artistas. Inspiração para a arte e a cultura. Sua vida foi retratada em pinturas, músicas, poemas e filmes. Grandes artistas como Giotto dedicaram obras à sua história. Até o cinema moderno já contou sua vida, mostrando a força universal de sua mensagem. Um santo para todos, Francisco é admirado não apenas por católicos, mas também por pessoas de outras religiões e até por quem não segue fé nenhuma. Sua mensagem de amor, simplicidade e respeito à natureza toca a todos. Papa Francisco, quando o Papa eleito em 2013 escolheu o nome Francisco, deixou claro o motivo. Queria se inspirar no santo da simplicidade, da paz e da fraternidade. Foi a primeira vez na história que um Papa adotou esse nome. Padroeiro da ecologia em 1979, o Papa João Paulo II proclamou São Francisco padroeiro da ecologia. Sua visão de que todas as criaturas são irmãs e parte de uma mesma família se conecta de maneira impressionante com os desafios atuais de cuidar do planeta. Capítulo 9. Reflexão final. A vida de São Francisco de Assis parece uma parábola viva. Um jovem rico, cheio de sonhos de glória, que abandonou tudo para viver em simplicidade absoluta. Um homem que escolheu o caminho da humildade quando poderia ter escolhido a riqueza. Que preferiu abraçar leprosos em vez de buscar aplausos. Que viu em cada ser humano e em cada criatura um irmão, uma irmã, parte da mesma família criada por Deus. E é impossível não pensar o que a vida de Francisco pode ensinar para nós hoje. Vivemos em um mundo marcado pelo consumismo, pela pressa, pela competição desenfreada. Muitos acreditam que a felicidade está em ter mais, conquistar mais, acumular mais. Francisco nos mostra o contrário. A verdadeira alegria está em viver com menos, em repartir, em reconhecer que a vida não é posse, mas dom. Em tempos de crises ambientais, ele nos lembra que a natureza não é um objeto para explorar, mas nossa casa comum, que precisa ser cuidada com amor e respeito. Em tempos de guerras e divisões, ele nos lembra que a paz começa dentro de nós, em gestos simples de reconciliação e fraternidade. E em tempos de solidão e indiferença, ele nos ensina que até o menor gesto de carinho, como um abraço, um sorriso ou uma palavra de consolo, pode ser um verdadeiro milagre. São Francisco morreu há quase 800 anos, mas sua mensagem continua viva, talvez mais necessária do que nunca. Ele nos convida a olhar para dentro e perguntar: o que realmente dá sentido à minha vida? O que eu poderia deixar de lado para viver mais leve e feliz? Como posso ser um instrumento de paz no mundo em que vivo? A resposta a essas perguntas pode ser diferente para cada um, mas o exemplo de Francisco mostra que todos nós podemos escolher um caminho de amor, simplicidade e fraternidade. E assim termina a jornada pela vida e pelas curiosidades de São Francisco de Assis. O jovem rico que se fez pobre, o pregador que encantava multidões, o amigo dos animais, o poeta da natureza, o homem que fez da própria vida um hino de paz. Se você se sentiu inspirado por essa história, não esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com alguém que também vai se emocionar com a vida de São Francisco. E claro, já te convido a assistir ao próximo vídeo que está aparecendo na tela. Tenho certeza de que vai ser mais uma experiência transformadora para você. Muito obrigado por estar aqui comigo até o final. Que a paz e a alegria de São Francisco também iluminem sua vida. Até a próxima!